do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Como estão vocês? Espero que bem, animados para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no capítulo 26, itens 3 e 4, que tem o título de Preces Pagas. Vamos relaxar em nossas cadeiras, elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior compreensão para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Como dissemos, então, estamos no capítulo 26, que fala sobre as preces pagas, mas antes gostaria de falar sobre a prece. Trouxemos o livro Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, de Edson de Oliveira e Taíde Gomes Schumacher. Todos sabemos que a prece é orar. Mas o que significa precisamente orar? Orar é falar. Mas falar com quem? Falar com Deus, através dos bons espíritos, e o maior deles é sem dúvida o nosso irmão Jesus. Ao fazermos isso, conforme nos recomenda o próprio Mestre, não devemos ser exibicionistas, rebuscando um vocabulário pomposo, mas nos recolhendo na solidão do nosso quarto, pois o Pai nos ouve em secreto. Sermos humildes e sinceros. E o que devemos falar com Deus? Devemos prioritariamente agradecer-lhe pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela natureza, pelo ar que respiramos e principalmente pelos problemas e percalços e amarguras que temos de enfrentar. Pedir-lhe perdão pelas faltas que ainda cometemos e forças para conseguirmos ir diminuindo ao longo do tempo, com o máximo de persistência, caindo e levantando, porém não desistindo. Em O Livro dos Espíritos, a questão 658, nos fala que a prece é sempre agradável quando é feita de coração, pois a intenção é tudo para Ele. A prece é agradável a Deus, quando ela é feita com fé, fervor e sinceridade. Não credes, no entanto, que Ele é tocado por aquelas vindas de homens fúteis, orgulhosos e egoístas, a menos que seja de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. A questão seguinte, a 159, diz que o caráter geral da prece é um ato de adoração. Orar a Deus é nele pensar, dele se aproximar, com ele se comunicar. Para a prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Essas perguntas estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, ou seja, na Lei de Adoração, item 4, a prece. E deveria ser lido na sua totalidade, como complemento do estudo de hoje. Agora, vamos entrar no capítulo de hoje, que é Dai de graças o que gratuitamente recebestes, ou seja, as preces pagas. Jesus falou em seguida a seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava. Desconfiai dos escribas que exibem grandes túnicas ao caminhar,
ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas. Daqueles que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Essas palavras de Jesus nós encontramos em 3 evangelhos. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 45 e 47 a 47. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 40. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Jesus falou também: não façais pagar pelas vossas orações, não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, assambarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um arrobo do coração. Fazer-se pagar pela prece dirigida a Deus em favor dos outros é se transformar em intermediário assalariado. Isso é uma prevaricação. Está no Evangelho. Aqui temos ainda um adendo de Kardec. A condição incorruptível da instância maior, da vida maior, que escapa ao controle humano. Não é possível o tráfico de influências com as coisas santas. A cura de uma enfermidade, a salvação de uma vida, são graças de Deus ao homem, mas não é dado a ele controlar. Reside aqui os motivos da inutilidade das preces pagas. Pagar alguém para falar com Deus em nosso lugar é vão posicionamento e tola percepção da ordem das coisas. As preces pagas têm um outro inconveniente. É que aquele que as paga se crê frequentemente dispensado de orar ele mesmo, pois se considera quite quando já pagou por ela. Aqui vemos uma deturpação do ato, pois quando oramos é um ato de humildade, de nos reconhecermos pequenos diante da grandeza do Criador e dependentes de sua proteção, de seu amparo. É a chance que Deus nos dá de reflexionar nos nossos sentimentos, de percebermos e corrigirmos os nossos erros. Por isso, Jesus nos orientou para fazê-lo na solidão do nosso quarto, pois Deus ouve em secreto. Na correria do dia a dia, não prestamos atenção nos maus hábitos que adquirimos ao longo do tempo. Não é à toa que Santo Agostinho nos formulou a questão 919 de O Livro dos Espíritos, sugerindo que todos os dias, revisássemos todos os nossos atos, se ajudamos, se prejudicamos, se agimos corretamente segundo as leis divinas. Adenauer Novaes nos fala no seu livro, O Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo Espiritual, que a vida exige de cada espírito, que cada espírito encontre sua designação pessoal, distinta da construída por qualquer outra pessoa, por mais nobre e exemplar que seja. O processo também implica em que cada um realize num formato próprio a divindade, manifestando-a segundo a sua realização íntima. Uma vida autêntica é uma proposta pessoal de encontro consigo mesmo, de manifestação de características únicas de uma natureza nunca vista ou sentida e de aceitação de sua diversidade do caráter coletivo. Tal vida implica em de entrar também em contato com a singularidade do outro, gerando a sensação de solidão, só suprida com o estabelecimento do sentimento de amor no mais profundo do ser. Os atos exteriores e formais de relacionamentos com o divino são substituídos pelo diálogo permanente e alimentador pelo gosto da vida, da vontade de viver, de fomentar a vida em todos os seus sentidos.
Muito embora seja importante ser verdadeiro e transparente com as pessoas, para se ter uma vida autêntica é preciso muito mais do que tais condições. A consciência da imortalidade da pessoa pessoal, consequentemente a continuidade de que a pessoa é, de promover mudanças nas relações interpessoais, pois formalismos, falsidades, inveja e outros modos pertinentes à convivência social deixam de existir. É necessário que o espírito perceba sua singularidade, a fim de alcançar sua total independência do mundo sem deixar de prescindir dele quando se vive na expectativa do esforço. Do outrem, adia-se a própria autodeterminação, condição fundamental do espírito evoluído. Na dimensão em que se situa, o espírito deve buscar sua evolução relacionando-se com o próximo, porém sempre considerando sua parcela de responsabilidade pelo bem-estar do outro. Enquanto o espírito vive neste planeta, onde a miséria e o sofrimento ainda fazem parte dos processos de amadurecimento da alma, o egoísmo e o orgulho pertencem aos princípios da convivência. Assim, como o mal ainda vigora, todos devem cuidar de todos. Atrapalhar, prejudicar ou querer qualquer forma de mal contra o outro é agredir a si mesmo. À medida que a sociedade, que serve a si mesmo como um campo minado a ser limpo, onde todos possam pisar e circular livremente. Quando o espírito se ocupa em disseminar a imortalidade, a realidade da vida espiritual e o amor, sem quaisquer rótulos, teremos alcançado grande progresso social e pessoal. No livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo São Marcos, de Francisco Cândido Xavier, na página 151, Emmanuel nos diz: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com concepções doentias, oriundas de excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Podeis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejas intimamente. Isso constituirá auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Uma vez mais, vemos Jesus alertando aos seus discípulos a não usufruírem das vantagens nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações, está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade. Por isso, Allan Kardec escreveu: fazer pagar por aquelas preces que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformar em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula
que é cobrada segundo seu tamanho. Somos espíritos imperfeitos, vivendo num processo evolutivo que nos leva a atingir o determinismo divino da perfeição e da felicidade. Para isso, ele nos oferece um mundo de belezas mil, com oportunidades infinitas de desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso imenso potencial intelectual e moral. Companhias semelhantes e ao mesmo tempo diferentes, para nos relacionarmos, influenciando e ajudando-nos uns aos outros. Deu-nos o livre-arbítrio para termos a oportunidade de fazer nossas escolhas, a fim de realizar nossa evolução, e deu-nos o tempo que quisermos para tal tarefa. Tudo isso e muito mais de graça, como bênçãos a estimular esse desenvolvimento do qual ninguém está excluído. Ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e seus mensageiros de amor. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele, nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte, em nós, ao redor de nós, como disse Paulo nos Atos dos Apóstolos. Na Epístola 17, versículo 28. Em Deus nos movemos e desistimos, foram as palavras de Paulo. Deus, a perfeição absoluta presente, pois, em tudo e em todos, não precisa de intermediário para atender seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem suas leis ou quando não percebem ou não o aceitam. Podemos sim orar a Deus, pedindo pelos outros, mas com uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer suas atribulações dessa vida com confiança em Deus e em si mesmo. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar pelo próprio existir. O Espiritismo não nos ensina que os espíritos, ou melhor, o Espiritismo nos ensina que os espíritos recebem onde estiverem as vibrações do amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para o outro orar, o que o desencarnado dessa pessoa que pagou vai receber, ao invés de orar por ela mesma por ele? Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de moeda corrente? Jesus nos advertiu que não devemos cobrar pelos nossos dons espirituais recebidos de graça. Os dons são concebidos por Deus, que nada nos cobra por eles. Portanto, Deus não nos vende os seus benefícios. Ele nos concede esses benefícios, pois Deus é a perfeição absoluta. Não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. A mediunidade, um dom divino, não pode ser usada com fins comerciais, pois assim ela se torna uma profissão e o médium seria com isso simples assalariado de Deus. A esse respeito, o capítulo citado diz que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade e que lhe consagre, se necessário, se não o tempo de que materialmente pode dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida.
agora, vamos vibrar paz pelo nosso planeta. Vamos vibrar harmonia para as comunidades. Vamos principalmente vibrar amor, para que o amor seja o objetivo maior de nossas vidas. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos e todo local de sofrimento extremo. Vamos vibrar para as comunidades religiosas, para as casas espíritas, para a nossa casa espírita. Vamos vibrar para os nossos parentes, amigos e para aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos assistem, nos amparam para vencermos as nossas dificuldades. Vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos de como viver melhor e aprendermos mais. Vamos agradecer ao Pai Maior por todo esse seu amor e cuidado de nos providenciar situações de aprendizado e crescimento. E eu quero agradecer a você que nos acompanha nesse estudo. Se gostou, dê o seu like, faça um comentário ou uma crítica, clique no sininho e toda vez que houver uma nova postagem você vai receber uma mensagem. Até a próxima semana, muito amor e muita paz para todos.